Nesta aula, falaremos sobre teoria da estimação para variâncias e desvios padrões de uma distribuição normal. Então, o sumário da aula consta de inferência sobre variância e desvio padrão de normais, intervalo de confiança para a variância de uma população normal, incluindo aqui também para o desvio padrão dessa população normal. Bom, inferência sobre variância e desvio padrão. A variância de uma população é um importante parâmetro a ser estimado, porque tem várias aplicações em que ela é usada em várias áreas do conhecimento, como melhoramento de plantas ou de animais, que é uma das principais áreas, no controle de qualidade do processo de produção. Uma peça que está sendo produzida não pode ter uma variabilidade excessiva. Imagina o comprimento de uma peça cuja variabilidade é muito grande. Então, podemos fazer peças com comprimento muito pequeno, peças com comprimento muito grande, que não serviriam para o propósito que ela é destinada. Na avaliação de uniformidade e estabilidade de produção de uma determinada cultivar, dentre várias outras aplicações que envolvem o conhecimento da variabilidade da população. A estimação por intervalo, ela tem por finalidade expressar a precisão do processo de estimação desse parâmetro. Então, a parte de inferência que nós estamos vendo aqui consta de duas partes essenciais, uma que é a estimação e outra que são os testes de hipótese. Na aula de hoje vamos falar especificamente da estimação, para a gente expressar essa precisão do processo de estimação do parâmetro. Em vez de estimar pontualmente, nós vamos estimar por intervalo. Então, dando ideia da precisão com que aquela estimativa daquele parâmetro foi obtida. O desvio padrão, por se tratar de uma simples transformação da variância, a raiz quadrada, tem sua inferência deduzida dos procedimentos apresentados para a variância. Então, uma vez obtido o intervalo de confiança para a variância, basta extrair a raiz quadrada dos limites inferior e superior do intervalo e teremos o intervalo de confiança para o desvio padrão. O intervalo de confiança para a variância de uma população normal, a gente viu o capítulo 7 do livro, né? Mas a gente viu em uma outra videoaula anterior que o estimador da variância de uma população obtido de uma amostra aleatória x1, x2, xn, de uma população normal, obviamente, e está relacionado com a distribuição aqui quadrada. Então, essa variável aqui, n-1, ou ni, que é o n-1, graus de liberdade, vezes a variância, dividido pela variância da população, que é uma forma de padronizar a variância amostral, isso sem distribuição de Q quadrado. Ora, então se nós pegarmos a distribuição de Q quadrado, tomarmos dela dois quantios superiores, 1 menos alfa sobre 2, por exemplo, quantio superior 97,5, com ni graus de liberdade, que é n-1 graus de liberdade, depende do tamanho da amostra, e o quantio superior alfa sobre 2, com os mesmos ni graus de liberdade, a probabilidade dessa variável aleatória aqui, Q quadrado, estar entre esses dois números da distribuição Q quadrado é 1 menos alfa, e essa afirmativa probabilística é válida. Então, se nós substituirmos o Q quadrado por n-1 S2 sigma 2 aqui no meio, então teríamos isso, a mesma afirmativa agora com a variável Q quadrado substituída pelo que ela é. Se nós isolarmos sigma 2, que eu não vou fazer aqui, uma série de passos aqui, nessas duas inequações, nessas duas desigualdades aqui, nós chegamos nessa expressão. A probabilidade deste limite ser menor ou igual à variância de população, que por sua vez é menor ou igual a esse outro limite, que são limites aleatórios, este e este, é 1 menos alfa. Então, a probabilidade de que esses dois limites aleatórios cubram a verdadeira variância populacional é 1 menos alfa. Portanto, quem são esses limites aqui? Esses limites aqui são exatamente os limites do intervalo de confiança. Esse é o limite inferior e esse outro aqui é o limite superior que está aqui. Então, para a gente construir, em resumo, é isso que nos interessa aqui nessa aula, para a gente construir o intervalo de confiança para a população de uma normal. Veja que a amostra aleatória aqui, a x1, x2, xn, onde a gente vai obter estimativas usando esse estimador da variância amostral, é uma amostra aleatória supostamente de uma população normal. Se isso não for verdade, esses resultados não são válidos. Portanto, basta
para obter um intervalo de confiança, com confiança, coeficiente de confiança 1 menos alfa. Se o alfa for 5%, por exemplo, teremos 95% de confiança. Para a variância da população normal, esses dois limites aqui, esse intervalo aqui. Então, é um intervalo da reta real. Então, nós vamos pegar o n menos 1, que é o tamanho da amostra, menos 1, que são os graus de liberdade, multiplicarmos esse valor por S2, que é a estimativa, que aqui é o estimador, né, mas não vamos ter uma estimativa, da estimativa da variância da população. Então, nós vamos ter uma estimativa aqui, multiplicamos por n menos 1, e vamos dividir por esse valor aqui, que é um valor tabelado da distribuição Q quadrado, que é chamado quantio superior alfa sobre 2 com Ni graus de liberdade. Olha que o limite superior do intervalo é basicamente a mesma coisa. Opa, passou um parênteses a mais aqui, perdão, não tem esse parênteses aqui. Risquem ele aí. Então, multiplicamos os graus de liberdade pela variância e dividimos por esse outro quantio, com os mesmos graus de liberdade. Veja que esse quantio aqui superior, ele é, se o alfa for 5, para ficar mais fácil, ele corresponde ao quantio superior 2,5%. E esse quantio aqui é 1 menos alfa sobre 2 no índice dele aqui. Então, indicando que é um quantio superior a 97,5%, com Ni graus de liberdade. Então, fazemos essa continha, dividimos por esse número, fazemos essa outra continha, dividimos por esse outro número, não tem esse parênteses aqui que está sobrando, perdão. Então, uma vez obtido isso aqui, é o intervalo de confiança. Como obter essas quantias aqui? Podemos consultar uma tabela de Q quadrado, no final do meu livro de estatística básica tem essas tabelas, na internet vocês encontram centenas de tabelas disponíveis em PDF de Q quadrado, ou podemos usar o R. Eu vou mostrar no R, lembrando que no R, essa área direita, 2,5%, no R a gente tem que olhar para a área esquerda. Eu vou mostrar no exemplo como obter esse quantio usando o programa R, que eu recomendei que baixasse lá no campus virtual. E 1 menos alfa sobre 2 é o outro quantio superior. Então, só vão mudar as probabilidades nos dois quantios, a expressão é muito simples de calcular. Uma vez obtido o intervalo de confiança para a variância, se a gente optar por obter o intervalo de confiança por desvio padrão, basta extrair a raiz quadrada daqueles dois limites. Então, veja que essa expressão aqui é um intervalo de confiança de 1 menos alfa vezes 100% de confiança para o desvio padrão de uma população normal, é simplesmente a raiz quadrada dos valores obtidos anteriormente, raiz quadrada desses limites aqui. Então, uma vez obtido esse intervalo de K, podemos obter esse outro intervalo para o desvio padrão, simplesmente extraindo a raiz quadrada dos dois números que estão ali no intervalo. Muito simples. Basicamente é isso, que são dessa forma, e o que garante a confiança de 95 é a distribuição Q quadrado, da distribuição de amostragem que a gente viu lá atrás, daí a importância de estudar distribuição de amostragem. E essa expressão só vale novamente para populações normais. Bom, vamos dar um exemplo aqui, obter o intervalo de 95% de confiança, então o nosso coeficiente de confiança, 1 menos alfa é 95, o nosso alfa é 5%. Para a variância e para o desvio padrão da produtividade de milho precoce, cuja variância da amostra, tamanho 10, foi 3,8186 toneladas por hectare aqui, ao quadrado. Então, a variância foi 3,82, o valor dela, a estimativa, e uma amostra tamanho 10. Então, o intervalo de confiança para a variância, de 95%. Então, nós precisamos obter os quantios superiores da distribuição Q quadrado. Vamos lá no final do meu livro, nos apêndices 3 e apêndice 4, podemos obtê-los. Então, o Q quadrado, quantio superior dele, que deixa 97,5% de área acima dele, com 9 graus de liberdade, é 2,700. Ora, se eu vou lá no R, eu posso usar esse comando aqui, ó, chamado Q de quantile, xisc, de chi-square em inglês. Então, chi, SQ aqui é de square. Então, quantio da Q quadrado. Bom, lembrando novamente, essa área na nossa anotação, 0,975 aqui, indica a área acima deste número aqui, acima do 2,7 sobre a curva da distribuição de Q quadrado, ela
essa área é 97,5%. Portanto, abaixo dele, a área esquerda desse valor 2,7, de 0 a 2,7, porque quadrado é só número positivo, que está relacionado com variância, então tem 2,5%. Então, no R, a gente tem que entrar com QX, que, portuguesando isso aqui, 0,025, que é a área esquerda do valor que eu quero encontrar, com 9 graus de liberdade. A hora que eu der Enter em cima desse comando aqui, 9, porque nós temos uma amostra tamanho 10, 10 menos 1, 9 graus de liberdade. Eu vou encontrar aproximadamente 2,700. Talvez dê uma diferencinha, porque ele vai apresentar com mais casas decimais do que 3. Arredondando para 3 casas, vocês vão encontrar 2,700. O outro Qi quadrado que eu preciso encontrar é o Qi quadrado, o quantio superior 0,025, ou seja, deixa a direita dele 2,5% de área, e a esquerda, portanto, 97,5% é o que nós entramos no R com o comando QX, 0,975. Então, esse valor com 9 graus de liberdade corresponde a 19,023. Então, uma vez obtido isso, é trivial fazer as continhas. 10 menos 1, 9, vezes a estimativa da variância 3,81,86, isso para os dois lados. Vamos dividir por Qi quadrado alfa sobre 2 aqui, 2,5, 19, maior valor, para divisão da mesma coisa por um número maior dá o limite inferior, mesma coisa dividir por um número menor dá o limite superior. E o outro Qi quadrado aqui embaixo, que é o Qi quadrado, o quantio superior 97,5 com 9 graus de liberdade. Feito essas duas continhas aqui, obtivemos o intervalo de confiança. Então, a verdadeira variância populacional, parâmetro desconhecido, é um valor entre 1,81 e 12,73, e a confiança de que essa informação, de que o verdadeiro valor esteja entre esses dois limites, seja verdadeira, é de 95%. Então, eu tenho uma confiança de 95% de que a verdadeira variância populacional, que é desconhecida, seja um número entre 1,81 e 12,73. Em pequenas amostras, esses intervalos são muito amplos, igual está aqui. Veja que a minha amostra é extremamente pequena para estimar uma variância populacional. Aqui foi só um exemplo ilustrativo. O intervalo de confiança para o desvio padrão, basta extrair a raiz quadrada daqueles dois números que foram obtidos anteriormente. Então, o verdadeiro desvio padrão populacional dessa população normal, com confiança de 95%, é um valor entre 1,34 toneladas por hectare e 3,57 toneladas por hectare. O desvio padrão tem interpretação mais fácil pelo fato de a unidade ser a mesma dos dados originais. Então, toneladas por hectare e aqui toneladas ao quadrado, que não é uma unidade fácil de compreender do ponto de vista físico. Não faz muito sentido. Então, essencialmente a nossa aula é essa, esse exemplinho aqui muito trivial, é muito fácil de interpretar, intervalo de confiança para a variância, intervalo de confiança para o desvio padrão. Podemos obter os valores tabelados com os graus de verdade que é n-1 usando o programa R ou usando tabelas apropriadas. Nós treinamos isso em algumas aulas anteriores, fazendo exercício, apresentei uma lista que ilustrava como consultar miniaturas dessas tabelas aqui, como consultar os valores desses quantias nessas tabelas de Qi quadrado, com diversas, inclusive, notações diferentes. Se, por um acaso, eu tiver num artigo científico um intervalo de confiança para o desvio padrão, eu posso obter um intervalo de confiança para a variância fazendo o contrário. Eleva esse valor ao quadrado e eleva esse valor ao quadrado e eu chego nesses limites. Então, tendo um intervalo de confiança ou para a variância ou para o desvio padrão, facilmente eu chego no intervalo para o outro. Nossa aula de hoje será isso. Na próxima aula vamos ver intervalo de confiança para a diferença de duas médias. Até breve.